Estudo 3. Este artigo será estudado na semana de 15 a 21 de março. A grande multidão de outras ovelhas louva a Deus e a Cristo. Texto temático. Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Parágrafo 1. O que aconteceu com um irmão depois de ouvir um discurso num congresso em 1935? Certo irmão tinha 18 anos quando se batizou em 1926. Seus pais eram estudantes da Bíblia, como as testemunhas de Jeová eram conhecidas na época. Eles ensinaram seus 3 filhos e suas 2 filhas a servir a Jeová e a imitar a Jesus Cristo. E como era o costume dos estudantes da Bíblia naquela época, todo ano, na ceia do Senhor, esse jovem fiel comia do pão e bebia do vinho. Mas sua vida mudou depois que ele ouviu o discurso histórico A Grande Multidão. Esse discurso foi feito em 1935 pelo irmão Joseph Rutherford, durante um congresso em Washington, D.C., Estados Unidos. O que os estudantes da Bíblia aprenderam naquele congresso? Um novo entendimento que mudou milhares de vidas. Parágrafos 3 e 4. No congresso de 1935, o que milhares de irmãos entenderam e por quê? Um momento emocionante daquele congresso foi quando o orador disse para a assistência: "Queiram todos os que têm esperança de viver para sempre na terra pôr-se de pé." De acordo com um dos presentes, mais da metade das 20.000 pessoas na assistência ficou de pé. Então, o irmão Rutherford disse: "Eis a grande multidão." Depois disso, a assistência aplaudiu e gritou de alegria. Aqueles que ficaram de pé perceberam que não tinham esperança celestial. Eles sabiam que não tinham sido ungidos pelo Espírito de Deus. No dia seguinte, 840 novas testemunhas de Jeová foram batizadas, e a maioria delas era das outras ovelhas. Parágrafo 5. O que Jeová acha daqueles que pararam de tomar dos emblemas da celebração? O que Jeová acha daqueles que pararam de tomar dos emblemas da celebração depois de 1935? E se hoje uma testemunha de Jeová batizada para de tomar dos emblemas porque descobre que não é ungida? Alguns talvez tomassem dos emblemas porque não entendiam direito sua esperança. Mas se eles reconhecerem honestamente o seu erro, pararem de tomar dos emblemas e continuarem fiéis, Jeová com certeza vai considerá-los parte das outras ovelhas. Mesmo não tomando mais dos emblemas, eles continuam assistindo à celebração porque são muito gratos por tudo o que Jeová e Jesus fizeram por eles. Parágrafo 7. De acordo com Apocalipse 7, 9 e 10, quem João vê e o que eles estavam fazendo? Em seguida, João vê algo emocionante. Uma grande multidão que sobrevive ao Armagedom. Apocalipse 7, 9 e 10 diz: "Depois disso eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em alta voz: Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro." Ao contrário dos 144.000 reis e sacerdotes, esse segundo grupo é muito maior e não tem um número específico. Os membros da grande multidão estão vestidos de compridas vestes brancas. Isso quer dizer que eles conseguiram se manter sem mancha do mundo de Satanás e que permaneceram leais a Deus e a Cristo. Eles clamam que foram salvos por causa de tudo o que Jeová e Jesus, o Cordeiro de Deus, fizeram. Ao mesmo tempo, eles seguram folhas de palmeiras. Isso mostra que eles reconhecem com alegria que Jesus é o Rei que Jeová designou. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 7. Membros da grande multidão usam compridas vestes brancas e seguram folhas de palmeiras. Eles estão de pé diante do trono brilhante de Deus e diante do Cordeiro. Parágrafos 11 e 12. A.
De acordo com Apocalipse 7, 16 e 17, que bênçãos a grande multidão vai receber? B. O que as outras ovelhas podem fazer na celebração e por quê? Apocalipse 7, 16 e 17 diz: Não terão mais fome, nem terão mais sede, e nem o sol nem o calor abrasador os castigarão, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os pastoreará e os guiará a fontes de água da vida. E Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Neste exato momento, algumas testemunhas de Jeová estão passando fome por causa de dificuldades econômicas e das guerras. Outras estão presas por causa de sua fé. Mas os que fazem parte da grande multidão ficam felizes de saber que vão escapar da destruição deste sistema de coisas e vão receber a abundância de alimento físico e espiritual. E quando a grande tribulação terminar, Jesus vai guiar esses sobreviventes a fontes de água da vida eterna. Agora, pare e pense. Que esperança maravilhosa os da grande multidão têm! Dos bilhões de pessoas que já viveram, eles vão ser os únicos a nunca experimentar a morte. As outras ovelhas são muito gratas a Jeová e a Jesus por terem uma esperança tão maravilhosa. É verdade que elas não foram escolhidas para viver no céu, mas isso não as torna menos preciosas ou menos valiosas para Jeová. Tanto os ungidos como as outras ovelhas têm o privilégio de dar louvor a Deus e a Cristo. E um modo de fazerem isso é por estar presentes na celebração da morte de Cristo. Dê louvor de todo o coração na celebração. Parágrafos 13 e 14. Por que todos nós devemos assistir à celebração da morte de Cristo? Geralmente, de cada 1.000 pessoas que vão à celebração, apenas uma toma dos emblemas. Isso quer dizer que, em média, de cada 6 congregações, 5 não tem ninguém que coma do pão e beba do vinho. Isso mostra que a grande maioria das pessoas que vão à celebração tem a esperança de viver na terra. Mas então, por que essas pessoas vão à celebração da morte de Cristo? Pelo mesmo motivo que alguém vai ao casamento de um amigo. Os que vão a um casamento querem mostrar que amam e apoiam o casal. Da mesma forma, os das outras ovelhas vão à celebração porque querem mostrar que amam e apoiam Cristo e os ungidos. Eles também querem mostrar que valorizam o sacrifício feito por Jesus Cristo, um sacrifício que dá a eles a esperança de viver para sempre na terra. Seja grato pela esperança que Jeová deu a você. Parágrafo 16. O que os ungidos e as outras ovelhas têm em comum? Os ungidos e as outras ovelhas têm várias coisas em comum. Os 2 grupos são valiosos e preciosos para Jeová. Afinal de contas, eles foram comprados por Jeová pelo mesmo preço, a vida do seu querido filho. A diferença entre esses 2 grupos é a esperança que eles têm. Tanto os ungidos como as outras ovelhas devem permanecer leais a Deus e a Cristo. E Jeová não dá mais Espírito Santo a um grupo do que a outro. Na verdade, ele dá Espírito Santo de acordo com a necessidade de cada pessoa. Parágrafo 17. O restante ungido não vê a hora de receber que recompensa. Os cristãos ungidos não nascem com a esperança de viver no céu. É Jeová que coloca essa esperança no coração deles. Eles pensam nessa esperança, oram a respeito dela e estão ansiosos para receber sua recompensa no céu. Eles não sabem que corpo vão ter quando estiverem lá. Mesmo assim, eles não veem a hora de estar com Jeová, Jesus e os anjos e de assumir seu lugar no reino junto com os outros ungidos que já estão no céu. Parágrafo 18. As outras ovelhas não veem a hora de receber que recompensa? As outras ovelhas não veem a hora de viver para sempre na terra. Esse é um desejo natural de qualquer ser humano. Elas estão ansiosas pelo dia em que vão transformar toda a terra num paraíso. Elas querem muito construir suas casas, plantar seus jardins e criar seus filhos com saúde perfeita.
Elas também querem muito poder viajar pela terra conhecendo montanhas, florestas e mares e tendo a oportunidade de aprender sobre as coisas que Jeová criou. Acima de tudo, elas ficam muito felizes de saber que no futuro sua amizade com Jeová vai ficar cada dia mais forte. Parágrafo 19. Que oportunidade cada um de nós vai ter durante a celebração e quando a celebração vai acontecer este ano? Jeová deu a cada um de seus servos uma esperança maravilhosa para o futuro, a de viver para sempre. A celebração da morte de Cristo nos dá a grande oportunidade de agradecer a Deus e a Cristo por tudo o que eles fizeram para tornar essa esperança possível. Sem dúvida, a celebração é a reunião mais importante do ano para os cristãos verdadeiros. Neste ano, ela vai acontecer após o pôr do sol do sábado, 27 de março de 2021. Muitos vão ter liberdade para assistir a esse evento importante. Outros vão estar presentes, mesmo sofrendo oposição. E ainda outros vão celebrar a morte de Cristo dentro de uma prisão. Não importa qual seja o caso, lembre-se que Jeová, Jesus e a parte celestial da família de Deus vão estar nos observando. Que cada pessoa, grupo e congregação possa ter uma ótima celebração.